Olá, pessoal! Nosso grupo é composto pela Bruna, Kelly e Wagner, e o nosso tema de artigo é Engenharia Reversa em Projetos Open Source para a elaboração de uma descrição arquitetural baseada no ISO 42010. O problema identificado é que sistemas de código aberto frequentemente não disponibilizam informações sobre sua arquitetura. E com isso, os desenvolvedores precisam recorrer à inspeção e análise de milhares de linhas de código para recuperar a arquitetura, e isso torna o processo de compreensão difícil. A arquitetura de software é essencial para a compreensão de um sistema que tem como propósito reuso, manutenção e controle de qualidade. Softwares de código aberto é uma prática comum no desenvolvimento de software dos tempos atuais. Sendo assim, para propósitos de controle de qualidade do software, é necessário garantir consistência entre o código-fonte e seu modelo arquitetural. Motivados pelas necessidades de melhoria na compreensão da arquitetura de software de código aberto, facilitar e viabilizar seu reuso, melhorar o controle de qualidade e manutenção, possibilitando obter redução de custo e esforço em suas adoções, propomos executar a engenharia reversa nesse software, obtendo artefatos de alto nível de abstração para então criar uma descrição arquitetural que atenda a padrões internacionais descrito na ISO 42010. Esse é o nosso macro modelo conceitual proposto, que iremos detalhar nos próximos slides. Ele descreve um método de engenharia reversa com base no código-fonte, para gerar uma descrição arquitetural. Mistrick et al. Destacam que o desenvolvimento de software tem sofrido mudanças radicais, tais como produtos de software aberto, open source software, terceirização, equipes distribuídas, processos globalizados de engenharia de software. Hoje, projetos de software de código aberto estão entre os tipos de esforços de software mais distribuídos. Eles dependem exclusivamente de equipes virtuais, cujos membros podem ser continuamente realocados, desde desenvolvedores de um núcleo permanente até núcleos temporários. Sendo assim, o contexto do nosso artigo utilizará códigos abertos como investigação e artefato para execução do processo. MDA é uma técnica que traz uma abordagem de desenvolvimento que se baseia no uso de modelos de software como entidades de primeira classe. A ideia por trás do MDA é separar a especificação funcional do sistema a partir de sua implementação em plataformas específicas, administrando a evolução do software a partir de modelos abstratos para aumentar o grau de automação e alcançar a interoperabilidade com múltiplas plataformas, linguagens de programação e linguagens formais. O MDA se distingue em pelo menos 3 modelos principais. Modelo independente de plataforma, também conhecido como modelo PIM, modelo específico de plataforma, também conhecido como PSM, e modelo específico de implementação, conhecido como executável ou ISM. O processo de reengenharia de software segue um modelo de ferradura, que primeiro tem o propósito de recuperar abstrações perdidas, por exemplo, elementos de concepção e/ou requisitos, através de engenharia reversa, e em seguida empurra essas abstrações para frente para implementações de baixo nível por meio de engenharia progressiva. Deste modelo, utilizaremos a etapa que trata a engenharia reversa. Na ferradura inicial proposta, o menor nível de abstração é o código-fonte legado, enquanto que os demais elevados níveis de abstração são elementos de uma arquitetura de software. O processo de engenharia reversa equivale à recuperação da arquitetura. Segundo a ISO 42010, uma descrição de arquitetura está em conformidade com a norma se puder satisfazer os seguintes requisitos: identificar as partes interessadas do sistema e suas preocupações, escolher e definir pontos de vista que modelam ou cobrem essas preocupações, documentar os pontos de vista da arquitetura de forma que satisfaça um desses pontos de vista, interligar esses pontos de vista e registrar quaisquer inconsistências conhecidas entre eles, fornecer justificativas para decisões importantes feitas na descrição arquitetural.
é interessante observar os elementos comuns na definição de arquitetura e engenharia reversa do software. Temos componentes, inter-relações e temos abstrações. Reconstrução da arquitetura é uma forma de engenharia reversa que reconstrói visões de arquitetura de um sistema já existente, onde a engenharia reversa é definida como o processo de análise de um sistema sujeito a identificar os componentes do sistema e suas inter-relações e criar representações do sistema em outra forma ou no maior nível de abstração. Com base nesses conceitos, propomos o seguinte processo de engenharia reversa para a construção de uma descrição arquitetural. O primeiro passo corresponde à atividade de identificar. Através de um código-fonte e ferramentas de transformação, esse passo prevê identificar no código a hierarquia de chamada das unidades de programas, além de supostas classes, atributos, métodos, relacionamentos e caso de uso. Todo esse agrupamento é armazenado como informações do código-fonte. O segundo passo corresponde à atividade de organizar, que prevê, através das informações armazenadas no passo anterior e utilizando ferramentas de transformação, organizar o código em classe, atributos e métodos ainda na mesma linguagem. O terceiro passo tem como objetivo recuperar as especificações numa linguagem de modelagem utilizando o código-fonte organizado do passo anterior e uma ferramenta de transformação para gerar essas especificações numa linguagem de modelagem alfa. Dessa forma, é possível gerar, através de qualquer ferramenta case, um projeto recuperado graficamente. No próximo passo, chamado de interpretação, podemos utilizar uma técnica chamada de combinação e associação, por aproximação, que se divide em dois grupos, estrutural ou semântica. Regras que é possível identificar no código-fonte por ferramentas de mineração. Essa técnica é utilizada para identificar padrões de similaridades entre as especificações dos componentes. A correspondência semântica é gerada por meio de mineração semântica, a partir da composição de fragmentos relevantes entre componentes do código e as especificações, comparando os significados linguísticos. A correspondência estrutural é feita comparando as especificações em termos estruturais, incluindo os tipos atômicos e compostos com as interfaces das operações de serviço. O último passo, chamado de transformação, deve gerar um modelo de negócio, com base nas regras identificadas no passo anterior e pesquisas do contexto de utilização do sistema, o que é, para que serve e quem utiliza. Nesse processo, saímos com duas visões. Um modelo técnico, abstraído da leitura do código-fonte, e um modelo de negócio, abstraído do modelo. Um modelo técnico, abstraído da leitura do código-fonte, e um modelo de negócio, abstraído do modelo técnico e conhecimento do negócio pelo engenheiro que irá realizar o processo. Esses foram os artigos utilizados na pesquisa. Esse é o índice proposto. E obrigada.